Insights, o podcast do Bradesco. Voltou a viver um mundo de bolhas, de comunicações, onde as pessoas estão dentro de grupos, comunidades, e nichos e micronichos, até o ponto da comunicação individualizada um a um, em escala para milhões de pessoas. E agora, mais recentemente, com o advento da inteligência artificial, você não só consegue ter o dado do consumidor para entender que oferta colocar para aquele consumidor, como você consegue criar, fazer uma campanha onde o asset criativo, ou seja, o banner na internet, o post no Instagram, vai ser um para cada pessoa mesmo, que o software vai gerar ali pequenas variações. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje no Insights vamos falar sobre como a transformação digital tem impacto nas empresas e no mercado. Nossa conversa é com Marcelo Tripoli, publicitário, cofundador e CEO da Zimes, uma agência de marketing digital que tem um modelo de negócios baseado em tecnologia e inovação. Tripoli, seja muito bem-vindo ao Insights. É um prazer estar com vocês, Pri, Carol. É muito legal esse papo, acho que é um assunto que está super quente, vai ser um prazer a gente destrinchar ele aqui. Quem está com a gente também para essa conversa é a Carolina Schenck, Head de Tecnologia, Mídia, Telecom e Serviços do Bradesco BBI. Carol, um prazer te receber aqui no Insights. Muito obrigada pelo convite. Tripoli, você atua nesse mercado, né, de marketing digital há mais de 20 anos. Você já foi VP da McKinsey, até você fundar a Zimes. Você tem um quadro na televisão sobre tecnologia e inovação, mas eu queria saber aqui, a inovação e o empreendedorismo sempre estiveram no teu DNA? Sempre, Pri. A minha história com tecnologia e inovação, ela vem desde que eu era pequenininho e eu era a criança da casa que programava o videocassete, o que era uma tecnologia bastante moderna nos anos 80. Eu ganhei um computador do meu pai quando eu tinha 8 anos, que era um MSX. A gente vivia numa época que era reserva de mercado, a tecnologia era restrita que chegava no Brasil. Eu comecei a programar. Meu pai tinha certeza que eu ia ser engenheiro. Que linguagem que era na época? Basic. Eu fazia programações... o Basic, que era uma linguagem bastante simples na época, e aí depois comecei a mexer com SQL, com outras coisas, e durante toda a minha adolescência a tecnologia fez parte um pouco. Mas eu sempre gostei muito de humanas. Então quando eu fui decidir o que eu ia fazer como profissão e faculdade, eu decidi que eu ia fazer publicidade, porque eu estava nascendo naquele momento ali na década de 90, a tecnologia do marketing digital, que na época era muito baseado em multimídia, era uma coisa bastante precária com o que a gente tem hoje, mas era uma coisa que mostrava que existia uma intersecção crescente entre o lado humano, o lado da comunicação e o lado da tecnologia, esse pincel criativo que a tecnologia permite, e eu decidi, minha carreira começou nessa junção dessas duas áreas. O nerd da tecnologia junto com o publicitário. Você era um geek comunicativo. Era isso, eu era um geek que eu ia melhor nas minhas notas de humanas do que de exatas na escola. Eu não era um cara da matemática, da física, da química, nunca gostei. Eu sempre gostei do lado humano. E agora, a tecnologia para mim sempre era um pincel criativo. Legal. E Trípoli, você sempre foi uma grande referência, super pioneiro em marketing digital no país, um profissional que conseguiu unir mundos diferentes, marketing, tecnologia, dados, criatividade, é um apaixonado por inovação. E a Zimes tem um modelo de negócio muito disruptivo, muito diferente do que o mercado está acostumado e vem observando aí nos últimos anos. O que tem de diferente? Qual é a proposta de valor? Qual é o posicionamento de vocês para seguir contribuindo, ajudando os clientes? Muito legal essa pergunta, Carol. Quando eu saí da McKinsey, foi no meio da pandemia em 2020, e tive o insight de criar uma empresa nova, eu tinha dois grandes objetivos. Um era uma empresa de marketing que o CEO das grandes empresas brasileiras quisessem receber. O marketing, ele perdeu relevância nos anos 2000, depois do surgimento da internet, porque ele virou uma coisa bastante fabril, tática, operacional, super relevante, mas acabou descendo dentro da organização para um nível mais tático e menos estratégico. Porque as agências de propagandas tradicionais, elas acabaram não conseguindo se adaptar a esse marketing baseado em tecnologia em dados, e os especialistas em tecnologia em dados, eles são especialistas, e quando você é muito especialista, você acaba sendo muito tático.
naturalmente o especialista ele é alguém que você vai, quando você já tem uma estratégia definida, você precisa de alguém para implementar aquela estratégia, o teu time taticamente. E eu sentia, em conversas que eu tinha quando eu estava ainda como sócio da McKinsey, eu sentia uma demanda e uma carência dos clientes das grandes empresas brasileiras, multinacionais, de um advisory estratégico. Então, a necessidade de ser estratégico no marketing digital era uma demanda que eu escutava. E também era uma segunda demanda, tipo, eu não aguento trabalhar para fazer uma campanha na internet com 10 fornecedores. A agência de influenciadores, a agência de performance, a agência de conteúdo, a agência de PR, a agência de branding, é um ecossistema muito complexo que fica sobrando para o diretor de marketing e para o diretor de tecnologia das grandes empresas orquestrar esses fornecedores. Então, a premissa das IMES foi duas coisas. Atuar estrategicamente e ser como se fosse uma McKinsey das agências, alguém que fala de negócio, que não fala só de comunicação, que toda derivada da estratégia de comunicação, ela surge a partir de uma discussão de P&L, de uma discussão de avenidas de crescimento de negócio, preço, distribuição, conversas que normalmente as agências, em alguns casos, perderam essa interlocução. A gente das IMES nasce já com esse DNA. Muitos ex-consultores de grandes consultorias trabalham hoje no meu time. E a outra coisa é, a gente, uma vez com a estratégia desenhada, a gente queria ser um one-stop shop na implementação. Então, a gente tem uma capacidade de execução que vai de CRM, com MarTech, com uso de dados, com mídia digital, com criação de um aplicativo. Então, a gente tem 10 disciplinas técnicas dentro das IMES, do qual a gente procura se aprofundar tecnicamente e entregar cientistas de dados, engenheiros de software, e principalmente criar uma cultura que faz todo mundo trabalhar junto, porque as empresas de comunicação, como elas têm essa necessidade de cruzamento de competências, elas montam consórcios para atender um cliente. Então pega a empresa A, B e C, D e falam para o cliente, não, a gente criou aqui um grupo de trabalho. Só que cada empresa dessas A, B, C, D tem um P&L diferente, um management diferente, uma cultura diferente. A gente já nasceu nativamente assim. Então eu brinco que a analogia é, você pega um carro a combustão, enfia uma bateria nele, ele vira um carro elétrico, mas ele não foi desenhado para ser um carro elétrico. Só tem que fazer vários ajustes, Isso, né? e fica um negócio meio uma gambiarra ali, um negócio que não foi desenhado para isso. A gente já nasceu assim, a gente é uma empresa com 4 anos, estamos fazendo 4 anos agora em novembro, mais de 100 pessoas trabalhando para 15 marcas diferentes, e by design a gente é essa empresa que é estratégica e implementa, a gente vai dar estratégia e implementação, e a gente também tem essa capacidade de entregar várias ferramentas de comunicação junto. A gente fala que a gente tem uma caixa de ferramentas com todas necessárias e não uma específica. Então, a gente não tem um viés. Eu não sou uma agência de PR que quando eu vou no cliente eu tenho que garantir que a recomendação seja um PR. Tem cliente meu que a gente entra para fazer comunicação e a gente descobre que ele precisa de um aplicativo. E a gente vai desenhar o aplicativo e a comunicação vai ficar para um segundo momento. Então, eu acho que essa característica nossa fez com que a gente crescesse muito nesses 4 anos e tivesse um modelo que fosse bem recebido. Ela só é possível porque a gente criou uma cultura interna dentro da empresa que faz o engenheiro trabalhar lado a lado com o publicitário, lado a lado com o jornalista, lado a lado com o cientista de dados, numa empatia cruzada. Tem uma cultura empresarial que permite com que essas pessoas que nunca estudaram juntas, nunca foram no recreio juntas na escola, o turma do fundão com a turma da frente da escola ali, trabalhem juntos e integrados. Acho que esse é o grande beleza do modelo. Legal. E, Tripoli, a gente vive hoje essa era do marketing digital, que é um termo guarda-chuva, né, que, como você explicou, engloba muitas coisas, mas a gente saiu ali de um marketing tradicional que era muito galgado em mídia, como você falou, né, e muito pontual de campanha, para um marketing que, primeiro, se alimenta muito de dados, né, que é o novo ouro, como a gente chama, e aonde você precisa criar comunidades também, né? Então, queria que você fizesse mais contrapontos aí do marketing tradicional versus o que a gente tem hoje de marketing digital. Quais são as principais evoluções, né? Não só diferenças, mas evoluções. Bom, se a gente lembrar do marketing há um século atrás, quando ele nasceu, que era aquele marketing de vizinhança, que você ia na loja do seu José, ele tinha uma caderneta lá, ele anotando tudo que você gostava, gosto desse pão, não sei o quê, e você tinha uma relação quase que individualizada, a pessoa era tratada pelo nome, você sabia os gostos, o balconista sabia os gostos da pessoa. Era um CRM, né, quase. Era um CRM, antes da palavra CRM existir, mas existia esse conceito de uma relação de proximidade, de engajamento, porque estava sendo personalizada aquela experiência.
O marketing cresceu e a gente virou um marketing, vamos dizer assim, massificado, né? O que chama de mass media, mídia massificada, onde todos os consumidores eram tratados como a mesma coisa. Então, na época de ouro dos anos 80 e 90, onde o broadcast da TV, o anúncio da revista Veja, que 1 milhão de pessoas recebia, você acabou optando por ganhar escala. Então, as empresas e as áreas de marketing, as agências, todo o ecossistema, faziam grandes campanhas para falar com todos os consumidores. Você conseguia fazer você tinha um combo ali que era estrear um comercial no Fantástico no domingo à noite, colocar no Jornal Nacional e colocar na Veja, que você tinha uma cobertura de falar com todo mundo, basicamente. Se atingia todo mundo. E era muito eficiente, gerava muito resultado. E aí o que aconteceu com o surgimento da internet, depois do surgimento do smartphone, das redes sociais, é que a gente voltou a viver um mundo de bolhas, de comunicações, onde as pessoas estão dentro de grupos, comunidades, e nichos e micronichos, até o ponto da comunicação individualizada 1 a 1, em escala para milhões de pessoas. Então, era aquilo que existia há 100 anos atrás, que o seu José fazia na padaria dele para 20, 30, 50, 100 pessoas, hoje uma companhia consegue fazer para 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas. E agora, mais recentemente, com o advento da inteligência artificial, você não só consegue ter o dado do consumidor para entender que oferta colocar para aquele consumidor, como você consegue criar, fazer uma campanha onde o asset criativo, ou seja, o banner na internet, o post no Instagram, vai ser um para cada pessoa mesmo, que o software vai gerar ali pequenas variações. Então, É a evolução do target ad, né? É um target ad feito para você. 1 a 1, é o que chama de personalização em escala. A comunicação é feita de indivíduo para cada um dos indivíduos baseados em dados. Então, a conexão moderna, o playbook moderno de marketing hoje das companhias é coletar dados do consumidor de diversas fontes diferentes, unificar esses dados, organizar esses dados num data lake, que hoje é tecnicamente chamado de Customer Data Platform, são esses bancos de dados do marketing, e fazer com que essa informação que eu sei sobre a Priscila, sobre a Carol, que estão lá dentro, quando cada uma dessas pessoas tiver um ponto da jornada de comunicação e engajamento com a minha marca, seja tipo vendo um vídeo no YouTube, seja entrando no meu site, no meu aplicativo, seja indo na minha loja física, eu reconheço ela e eu entrego uma comunicação personalizada. Então, acho que essa é o estado da arte. Agora, é muito difícil de implementar. É mais fácil falar o que eu estou falando aqui do que implementar, porque existe uma coordenação que vamos dizer, transcende a área de marketing. Uma empresa conseguir fazer o que eu estou falando aqui depende da área de tecnologia, ser parceira do marketing, trabalhar muito integrado uma área com a outra, e depende de uma cultura de coleta de dados da empresa, de em todos os canais da empresa coletar dados, ter essa cultura de sempre coletando, atualizando os dados, porque o consumidor é vivo, dinâmico, e conseguir depois fazer com que na ponta da entrega desses pontos de comunicação também esteja integrado. Então tem muita integração sistêmica para ser feita, tem muita integração cultural e um mindset da organização. Poucas empresas hoje, eu acho, chegaram nesse estado da arte. As empresas têm, às vezes, coisas parciais, uma campanha pontual aqui ou ali que é mais personalizada. Então, acho que a gente está num momento de transição, de todo mundo já sabe um pouco que o conceito que eu estou falando é para onde as marcas devem ir, para onde as companhias devem ir, mas ainda não aconteceu. Ainda você abre muito aplicativo de uma instituição financeira, por exemplo, e a pessoa tem um saldo grande na conta e recebe um pop-up no aplicativo de pega um empréstimo pessoal. Sendo que não deveria oferecer isso para ela. Então, assim, mesmo as empresas que têm o dado disponível, não necessariamente estão, vamos dizer assim, com todas as decisões tecnológicas implementadas para fazer com que o dado chegue. Às vezes não é ter o dado ou não ter o dado, é saber como fazer com que esse dado seja utilizado no dia a dia, nos pontos de contato. Eu diria até que esse é o desafio mais tecnicamente difícil do que ter o dado coletado. Muitas empresas têm o dado coletado, mas o dado está preso num cofre, vamos dizer assim, não está sendo usado. E nem tudo são dados, né? Porque aqui nos dados a gente está falando daquela área de exatas, a área geek, né? Tem muito do comportamento do consumidor, de você saber interpretar esses dados como comportamentos que mudam ao longo do tempo. E também saber identificar tendências que estão ocorrendo na sociedade, como que isso vai impactar no consumo, né? Sim, eu acho que o dado do consumidor, ele é uma matéria-prima. Ele pode ser mal utilizado ou bem utilizado. Com certeza, o marketing baseado em dados, ele é um marketing que tem possibilidade de ser mais relevante. Mas a relevância vem um pouco do aspecto criativo, né? Acho que o outro lado dessa moeda, então vamos dizer que tem um yin e yang aqui na publicidade, né? O yin pode ser considerado os dados bem usados e o yang pode ser considerado o lado criativo, que é você surpreender a pessoa, surpreender o consumidor. O consumidor não necessariamente sabe o que ele quer. Tipo, quando todas as grandes inovações que a gente viu de tecnologia pessoal, tipo o iPhone, entre outras, alguém teve um insight e falou, vou pôr na frente das pessoas e vou ver como elas reagem. Então, eu acho que a publicidade ainda tem um lado de instintivo e de provocação, de transgressão, de trazer coisas novas para a mesa. Isso não morreu. Agora, você pode fazer isso unido aos dados. Por isso que eu acho que é uma falsa dicotomia. A gente não está falando de ou, a gente está falando de e. Usa os dados
dados e, ao mesmo tempo, seja criativo, inovador e surpreenda o teu consumidor. Uhum. E colocando sempre o cliente no centro, né? Isso é a coisa mais básica e também é fácil falar e difícil fazer. Tipo, as organizações, elas não são desenhadas em termos de estrutura organizacional para pôr o cliente no centro coisa nenhuma. Colocar o cliente no centro significa uma mudança de demandas de como a empresa está organizada e como os incentivos funcionam. Empresas funcionam em BUs, empresas funcionam com PNLs baseados em produtos, em segmentos e não em cliente. Então, de novo, esse é um trabalho que a minha empresa faz para vários clientes, que é o trabalho de change management, que é mudar, que é o lado mais consultoria nossa, onde a gente está mudando o jeito que as organizações operam, e a gente quase 100% dos casos que a gente entra, os clientes não operam centralizados em clientes. A inteligência artificial, como é que ela ajuda vocês e as agências em geral, as empresas, nessa questão não só de tratamento dos dados, mas tem uma questão aí de machine learning também, né? De quanto mais dados você vai coletando daquele indivíduo ou daquele coletivo, você vai aumentando a tua assertividade também, né? Eu acho que tem vários aspectos, né? A tecnologia está mudando muito. Se a gente gravar esse podcast daqui a 6 meses, provavelmente eu te daria uma outra resposta. A gente está muito atento a essa tecnologia, a esse conceito, né, que não é uma tecnologia, são um conjunto de tecnologias. A gente está muito atento a isso porque ela é completamente disruptivo na sociedade como um todo. No marketing especificamente, hoje o AI ele é usado muito, como você falou, para detectar padrões, né? Então, o processo de machine learning, ele é baseado em você ter grandes massas de dados, essas massas de dados você conseguir entender padrões e conseguir, então, ser preditivo a partir do comportamento, olhando esse histórico de informações. A gente faz muito isso. Todos os algoritmos que fazem a alocação de verba de mídia, que fazem a alocação de régua de CRM, os triggers, eles são baseados nesses modelos de machine learning para serem preditivos, entender, por exemplo, qual que é a melhor oferta, né? A gente chama isso NBO, NBA, que é Next Best Action, Next Best Offer, que são algoritmos baseados, então, em AI, que tentam prever, assim, se a pessoa comprou essa roupa, essa camiseta e essa calça, provavelmente ela vai querer comprar esse cinto. Porque Aquilo outros quando consumidores... o site te sugere, ó, se você gostou disso, você talvez goste disso, né? Isso. E eu diria pra você o seguinte, vira e mexe, tô conversando com alguém que sabe que eu trabalho com marketing e tal, fala assim, não, eu queria... Pode abrir aí o jogo, porque eu sei que o celular tá me escutando, porque no Instagram eu nem falei nada, eu comentei no almoço com a minha amiga aqui que eu queria ir pra Maldivas, de repente eu entrei no meu celular e tava um monte de Maldivas aparecendo. Minha filha outro dia falou pra mim, pai, eu quero fazer GV. Eu falei com você da GV, agora começou a aparecer um monte de anúncio da GV, de cursinho da GV Isso acontece no meu... direto comigo. Aí eu falei assim, mas você tá seguindo o Instagram da GV? Ele falou, tô, então assim, não é que você escutou, você seguiu o Instagram, tipo, você foi lá, apertou um botão e disse pro Instagram que você tá interessado na GV. Então, obviamente, que qualquer empresa que quer vender alguma coisa para quem tem o interesse GV, assim, é mais óbvio, é super óbvio essas questões. Às vezes a gente acha que é magia negra ou alguma tecnologia escondida ali, e não é simplesmente você está declarando. A gente tá o dia inteiro, da hora que a gente pega esse aparelhinho que tá na nossa mão aqui até a hora de dormir, de manhã, a gente tá deixando pistas ali, fingerprinting, daquilo que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tem medo. E todas essas pegadas que a gente deixa são as pegadas que a inteligência artificial usa para conseguir definir padrões, colocar você dentro de uma régua ali e começar a servir mídia para você. Isso é super poderoso. As taxas de conversão, elas são 5 vezes maior em campanhas personalizadas do que campanhas não personalizadas. Aí tem toda uma discussão ali depois sobre proteção de dados e privacidade, mas a gente não vai entrar nessa área aqui, mas realmente é assustador como funciona isso. Mas eu diria pra você que quando a gente fala de... Existem muitas leis hoje de proteção de dados. O Brasil tem uma legislação super sofisticada com a LGPD, que é muito baseada na GDPR, que é a legislação da Europa, e eu diria pra você que são legislações bem mais sofisticadas e mais protecionistas para o consumidor do que a legislação americana, que é um mercado mais aberto. Então eu diria que não é um problema pro brasileiro, vamos dizer assim, dar um dado dele, dificilmente isso vai ser usado contra você. E é o que eu falo pra todo mundo. Você tá usando ferramentas digitais o dia inteiro no teu celular que são financiadas por publicidade. E você não estaria disposto a pagar muitas delas. A questão é, já que vai ter publicidade, porque você não tá disposto a pagar, até porque em alguns casos você pode pagar e usar o YouTube Premium, por exemplo, você não vai ver propaganda nenhuma, você tem opção. Então eu acho que as empresas modernas de plataformas, elas dão opção pro usuário. Você quer de graça ou você quer pagar e não ter publicidade. Mas já que vai ter publicidade, é melhor que seja uma publicidade relevante pra você, ou você quer ver uma propaganda da panela de pressão se você nunca cozinha? Dizem que se você tá usando um produto sem pagar, significa que você quer o produto, né? Mas é mesmo. E eu acho que as pessoas deal with it, entendeu? É um pouco do que eu vejo e muitos não estariam dispostos a pagar por muitas coisas que elas usam
usam de graça. Então, o que eu acho é que a publicidade personalizada, baseada em dados, ela é benéfica não só para as empresas, que vão ter um ROI melhor, uma conversão melhor, mas para o consumidor também. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Ninguém receber spam, e-mail que não faz sentido. Mas se tiver no último dia do licenciamento do seu carro, que você esqueceu, chegar um spam na tua caixa de entrada dizendo, olha, o seu carro é placa final 7, vence hoje, você vai achar legal, vai clicar lá no anúncio, lá provavelmente. Então, a publicidade, ela incomoda quando ela não é relevante. E a tecnologia vem para tornar a publicidade mais relevante. É assim que eu E vejo oportuna, um pouco. né? Não naqueles momentos assim. Ela que vai você- funcionar para você na hora que você quer, agregando valor na sua vida. É assim que deveria ser. E ainda nesse contexto da perspectiva do consumidor, você vê uma diferença entre gerações de ter uma mídia mais personalizada, mais direcionada, individualizada, ou não? Isso atravessa todas as gerações, como no caso agora do pagamento do IPVA? Eu acho que tem diferenças de comportamento entre gerações. Não necessariamente com relação à personalização. Acho que com relação à personalização, a ser uma propaganda mais relevante, eu acho que isso, qualquer pessoa, se perguntar uma criança de 10 anos ou um idoso de 80, todos vão falar que preferem. Acho que isso é um pouco empírico. O que muda é as gerações mais novas, né? A geração das minhas filhas, por exemplo, é uma geração muito menos focada em se expor do que as gerações anteriores. Isso é contra-intuitivo, né? Porque a gente sempre tende a achar que quem é mais novo quer se expor mais. As minhas filhas têm uma conta no Instagram com 0 posts. No feed delas tem 0 posts. Eu tenho 3 mil É posts no meu feed. super cringe ter post ali no Instagram. Eu Super. aprendi isso com os meus sobrinhos E também. mesmo no TikTok, mesmo É. em qualquer coisa, assim, as pessoas postam bem, a geração Z, ela posta, ela se expõe muito menos, ela se expõe para círculos muito mais limitados, então tem o Close Friends do Close Friends, tem o grupo do WhatsApp, então o que eu vejo é que, na verdade, a geração que já nasceu digitalizada, né, a geração Z que já nasceu com o aparelho celular na mão, aprendeu a usar uma tecnologia que para os millennials e para gerações anteriores foi um aprendizado. Então, né, é aquela coisa, tipo, eles já nasceram com isso, então eles já têm muito mais consciência. Então, eu acho que é uma geração muito mais consciente da tecnologia e como usar a seu favor a tecnologia. Legal. E Trípoli, de tudo que você já viu aí na tua carreira aqui de estrategista, de empreendedor, não vou usar aqui a palavra marqueteiro, né? Mas de profissional do marketing. Quais as inovações que você acredita, além da IA, obviamente, né? O que tem de mais disruptivo? Olha, eu acredito que a tecnologia, ela evolui como um compound, né? Ela vai somando tecnologias e as próximas tecnologias elas são construídas a partir das anteriores. Então, eu não acho que existe nada isoladamente disruptivo. O que eu acho é que a gente vive uma vida completamente digitalizada. O que eu acho é que o que aconteceu, assim, a gente tem um aparelho com poder de processamento, poder de banda larga nos nossos bolsos, foi transformador. A grande transformação da sociedade, ela vem a partir do smartphone e da democratização de um aparelho que se tornou super acessível para a maior parte da população. Conexões de dados rápidas, redes 4G, 5G rápidas, com preços acessíveis de conexão, com aparelhos acessíveis. Essa soma desses fatores fez com que a gente mudasse completamente a sociedade. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje individual, muito individualista, onde as pessoas vivem nas suas próprias bolhas, nos seus próprios grupos, e é o advento da tecnologia do smartphone que fez isso. Então, assim, acho que a principal disrupção que a gente vive no século XXI é o smartphone. O que vai acontecer com o smartphone daqui para frente é a grande pergunta que eu acho que não tem ainda uma resposta. O AI, ele não é um novo device, ele é um jeito de interagir com a Sim. informação muito mais preditivo. Agora, se você vai consumir o AI através de um óculos na sua cara, através de uma pulseira, através de um fone de ouvido, tipo o filme Her, por exemplo, eu acho que isso está em aberto ainda. Acho que Ou aquelas coisas do Black Mirror, né? Que tem uma tipo projeção, né? um chip aqui inserido que tá registrando tudo. Então, eu acho que isso não sabemos ainda. Eu acho que não tá tão longe, né? Não, a gente tem vários experimentos, né? Tipo, a Meta apresentou o Orion agora recentemente, que é a tecnologia como protótipo mais avançada de um óculos que você poderia usar o dia inteiro e coloca os hologramas na sua frente. O óculos da Ray-Ban que você pode comprar hoje, tipo, ele já é um óculos que você consegue falar com ele e tirar uma foto. Até agora E ele filma também, né? Ele filma, ele acabou agora de ter um feature novo que você pode tirar uma foto da vaga que você parou no estacionamento do shopping, depois ele te ajuda a achar a vaga. Então, Nossa, isso é essencial. Rainha e Maravilhoso. pelo menos é um problema do mundo inteiro, né? Porque eles lançaram lá e foi o feature que eles mais falaram. Então eu acho que a forma que a gente vai interagir, se a gente vai sair dessa telinha pequenininha que a gente fica aqui olhando para outros formatos, com certeza vai acontecer, mas ainda tá em aberto. Agora, você acha que vai ser uma experiência muito mais imersiva? Vai ser uma experiência Com wearables muito mais e natural, com- onde hoje a gente para
para fazer um shift entre a nossa vida real e o mundo digital, a gente fica quase que escolhendo ali, sendo desagradável com quem tá com a gente ali para olhar o celular e vice-versa. Eu acho que essa transição entre o digital e o físico, ela vai ficar cada vez mais smooth. Tipo, cada vez você vai estar numa lente de contato, vai estar no fone de ouvido, então Vai cada borrando um pouco a fronteira também, né? Do real e completamente, do virtual, né? completamente, é tipo... Isso dá uma bugada no cérebro também, né? Mas é inevitável. A tecnologia, ela vem, tipo, não adianta você ser saudosista e falar, não, a minha época, não. A tecnologia vai vir, cabe a nós adaptar. E usar como ferramenta, né? Como Isso, pra melhorar a viabilizador, nossa para vida, melhorar. pra melhorar. Tipo, a tecnologia é a tecnologia e você, não ou você. Trípoli, você tem um podcast que é o Clube CMO. Como é que ele surgiu e o que você tem aprendido com as conversas com os convidados? Primeiro vamos só explicar aqui para os ouvintes o que é CMO, né? CMO é o título em inglês de Chief Marketing Officer, que é o diretor, basicamente, em bom português, é o diretor de marketing das empresas. Eu construí junto com a Exame uma comunidade chamada Clube CMO, que é uma plataforma que a gente faz encontros mensais e reúne líderes de marketing das maiores empresas brasileiras. Bradesco já participou algumas vezes desses encontros. E uma das coisas que a gente tem dentro dessa plataforma é um trabalho de geração de conteúdo. Então, o CMO são entrevistados, sai na Exame, e a gente também tem um podcast que a gente tem essas conversas. E o podcast Clube CMO, ele tá agora na 3ª temporada, e ele é basicamente um podcast que a gente vai lá e chama um líder de marketing para contar a perspectiva dele, os desafios deles e um pouco do que a tecnologia e a inovação tá impactando no negócio dele, em diferentes indústrias. Então, a gente já falou de bens de consumo, a bancos, a telecom, passando por vários negócios diferentes. E é sempre muito rico essas conversas, porque muitas vezes o CMO, ele é percebido como uma coisa muito distante, desconectada, e o formato do podcast procura muito colocar uma coisa mais pessoal ali, ele fala até uma perspectiva de carreira. Então, muitas pessoas que escutam esse podcast estão começando a carreira e estão ali para entender um pouco como é que aquela pessoa chegou naquele ponto da carreira dela. Então, não é só sobre aprender a fazer marketing com eles, mas tem um lado também de carreira e desenvolvimento bem forte no podcast. Então, vamos aproveitar e te perguntar aqui, que conselho você dá para quem está entrando nessa carreira? Ótima pergunta. Eu faço muito coach com estudantes, é muito pedido no LinkedIn. E eu sempre falo algumas coisas que são super importantes. A primeira delas é que os soft skills são muito mais importantes do que hard skills. Isso é um pouco lugar comum, mas muitas vezes as pessoas, eu quero fazer um curso MBA, não sei o quê, quero aprender sobre AI. Não perca seu tempo fazendo um curso. Até porque é um negócio tão novo quanto AI, seja um autodidata. Né? Então, eu acho que no mundo líquido de tantas transformações que a gente vive hoje, aprender a aprender é o melhor skill que você pode aprender. E aquele learn by doing, né? Aprende fazendo, né? Não tem uma escola para isso. E sozinho, né? Hoje em dia você vai lá, vê um vídeo de YouTube, aprende você vira um sushi man com vídeos no YouTube. Então, a grande dica que eu dou é aprenda a aprender, não foque no conteúdo, foque em soft skills. Né? Então, além de aprender a aprender e estar sempre capacitado para aprender sozinho coisas novas, desenvolva alguns skills importantes, como a capacidade de escutar. A gente perdeu hoje em dia, tipo, a gente quer falar só, a gente tá numa conversa, numa reunião ali, e a pessoa nem completou a frase, você já tá pensando que você vai falar como um contra-argumento. Eu acho que escutar é um skill raro na maior parte dos profissionais e um diferencial super forte. Essa é uma delas. A segunda é ter iniciativa. Não fique esperando que as coisas caiam do céu, nem deixe ninguém, tipo, drivar a sua carreira ou, tipo, ficar te empurrando. Empurre você mesmo. Empurre a si mesmo ou empurre os outros. Então, um pouco de você ir para trás, ser proativo, acordar de manhã com propósito de ser o protagonista da sua vida. Acho que tem um pouco das pessoas serem protagonistas da vida delas, que muitas vezes o mundo corporativo leva você a não ser. Acho que é o segundo ponto. E o terceiro ponto é seja cara de pau. Tipo, uma coisa que eu sempre defendi na minha vida inteira e foi assim que eu construí minha carreira é o não você já tem. Então, assim, você quer tomar um café com uma pessoa? Manda uma mensagem. Mas a pessoa não me conhece, eu nunca vai responder meu LinkedIn, mas o que você tem a perder? Então, não você já tem, né? Não você já tem. Então, assim, eu sou a pessoa que está sempre, tipo, vamos lá, vamos tentar. Se não der, não deu, mas assim, eu vou... I'm dying trying, sabe assim? Então, acho que são as 3 coisas que eu diria aqui. Você já morou em mais de 10 países e tem acompanhado todos os avanços de tecnologia, marketing, participa de eventos globais. Como é que você acha que o Brasil está posicionado nesse cenário e o que você acha que pode ser trazido para cá como inovação? A gente está num mercado completamente globalizado. De novo, isso parece nossa, não tá falando descobriu a pólvora. Não, mas é importante a gente falar porque às vezes não é tão relevante. Eu conheço muita gente que mora no Brasil e trabalha para fora, para empresas na Europa, Estados Unidos, Ásia,
Até porque a nossa moeda é super fraca, né? Então você ter uma receita em dólar e um custo em real é ótimo negócio. E o oposto é muito ruim. Nesse sentido, o brasileiro ele é um profissional muito valorizado, né? Eu, quando tive a oportunidade de morar nesses países e viver um pouco a diferença, a gente tem algumas características. O brasileiro ele é super hard worker, ele trabalha muito, bem mais que a média de outros países, principalmente que o europeu, na média. Não necessariamente todo mundo é bem produtivo, mas em termos de horas trabalhadas, o brasileiro está disposto a trabalhar muito. O brasileiro está disposto a fazer várias tarefas que, tipo, não são job description dele. O americano não faz nunca. Tipo, isso aqui, meu trabalho é mexer o copo, não vou mexer o copo, vou mexer o celular aqui. O brasileiro é pau para toda obra. Pau pra toda obra, flexível, e o brasileiro consegue lidar com restrições muito fortes. Tipo, não tem nada pra fazer aqui, tipo, não tem budget, não tem nada, dá um jeito. Tipo, famoso dá um jeito, se vira nos 30. Um país A gente é o país do jeitinho, né? um país tipicamente pobre, que tem poucas restrições, as pessoas acabam se virando. Quando você tem quando você tá, tipo, num lugar super rico e tudo é CNTP, a criatividade só fica limitada, né? A necessidade é a mãe da inovação, isso é muito verdade, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que o brasileiro, ele tá bem posicionado como matéria-prima. O que eu acho é que o brasileiro tem algumas coisas que precisa, tipo, sempre estar olhando e as pessoas não podem perder perspectiva. Uma, tem que falar inglês. A gente tem uma população que poucas pessoas são fluentes em inglês aqui. Bem pouco. Menos de 10% da população brasileira e fluente mesmo, menos de 5%. Então, assim, é uma barreira, porque o conhecimento global, ele não tá em português. Então, assim, tipo, então falar inglês já coloca você num grupo ali super... Talvez daqui a pouco tenha que saber chinês também, né? Talvez. E tem o AI que traduz tudo agora, tem um monte de gente dizendo que vai acabar a história de língua e que não invista numa escola de inglês, porque daqui a 5 anos vai ter tudo traduzido automaticamente, mas até lá, falar um idioma é importante. E o brasileiro, muitas vezes, como é um mercado muito grande, o Brasil, ele é um país continental, não sei o quê, muitas vezes o empresário brasileiro, o executivo, ele tem a perspectiva de não olhar muito para outros mercados. Diferente do argentino, por exemplo, o Mercado Livre, que é uma plataforma de e-commerce da América Latina, é uma empresa argentina. E o argentino, quando ele monta uma startup lá, ele já pensa na América Latina inteira, Ele porque já pensa o globalmente, mercado argentino né? é muito pequeno, então o cara fala, there's no way que eu vou fazer um negócio para Buenos Aires só, não dá, não vai escalar nunca. E o brasileiro não tem essa mentalidade, então eu acho que são duas coisas que eu vejo, muitas coisas positivas no brasileiro, como matéria-prima, mas duas características, que é a questão do idioma e a questão de pensar globalmente, não pensar só localmente, que eu acho que são coisas importantes. Legal. Bom, Trípoli, essa conversa tá riquíssima, a gente poderia continuar aqui por pelo menos mais 1 hora, mas a gente sabe, né, que seu tempo é super corrido, então a gente chega aqui ao último quadro do nosso podcast, que já é uma tradição, que é te convidar a compartilhar dicas. Você já deu aqui as dicas de carreira, agora a gente tem um olhar mais para dicas culturais, como é que as pessoas podem se educar um pouco nesses temas que você trouxe hoje, ou qualquer outra sugestão que você tenha. Legal, vou deixar 2 dicas. Vou fazer uma autopropaganda aqui, que é, eu tenho um quadro na CNN que fala sobre inovação, toda segunda-feira, então todo mundo pode me acompanhar às segundas-feiras ao vivo, 8h30 da noite, e eu sempre tenho a pauta da semana, que é algum tema de inovação. Sempre que eu vou para eventos, eu vou para a China agora na semana que vem, aí quem escutar a gente talvez eu já tenha voltado. Tem muita coisa no meu Instagram, então se entrar no @MarceloTripoli no Eu já Instagram, sigo. eu gero um conteúdo ali, sempre que eu tô no evento, tem muito conteúdo gerado. Uma outra dica é leia livros, tipo, não fique só nas redes sociais, tipo, não fique só, a gente tá vivendo um mundo de muita superficialidade, então acho que todo mundo tem que ter uma dieta de consumo de conteúdo e tem que ser uma dieta balanceada, então aquela coisa, tipo, tanto de pouco Instagram... de salada, um pouco de porcaria, né? É isso, então, não dá pra viver só de salada, que a gente precisa se divertir também, mas não dá pra viver só de jujuba. E aí a salada, que no caso, seria ler livros, né, e aí eu vou deixar a dica de um livro que acabou de ser lançado, que é um livro super interessante, do Yuval Harari, que é um dos meus autores preferidos, um dos caras que melhor escreve hoje, best-seller com Sapiens, principalmente. Ele acabou de lançar Nexus, que é um livro novo que fala sobre inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial na sociedade. Então, é um livro muito legal e que não fala de uma forma técnica, fala de uma forma sobre o aspecto antropológico. Então, a dica que eu deixo é leia o Nexus do Yuval. Carol, e você? O que você compartilha hoje com os nossos ouvintes? Eu sou apaixonada por podcasts, então acho que a minha primeira dica é o Clube CMO, e a segunda é um podcast chamado Dealcraft, que é de um professor meu de Harvard, de negociação super denso, com exemplos de negociações da vida real, e super, super bacana. E a terceira dica é seguir os episódios do Insights, né? É isso aí. Com certeza.
Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Marcelo Tripoli, cofundador e CEO da Zimes. Tripoli, obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Queria agradecer também Carolina Schenck, Head de Tecnologia, Mídia, Telecom do Bradesco BBI. Carol, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer, Tripoli. Prazer é meu. Vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse programa? Siga nosso perfil e envie sua pergunta nas mensagens. Acompanhe o podcast pelo Insta, fique por dentro das gravações, bastidores, spoilers e muito mais. Tchau, até a próxima!